Agora, eu gostaria que vocês pegassem papel e caneta e anotassem isso daí que eu vou falar para vocês, viu? E se quiser, pode até comentar aqui no vídeo se essa dica daqui vai te ajudar. É o seguinte, eu percebi que as provas de concurso, elas geralmente, primeira coisa, né? Elas são feitas para poder lhe tirar do sério. Eu já falei sobre isso aqui em lives anteriores, né? Em que muitas vezes você vai fazer uma prova dessas, aí eles mandam você escrever primeiro uma frase, e se você borrar aquela frase, basicamente, eles nem vão corrigir a tua prova. Você não pode rasurar nada nessas provas. Então, o primeiro golpe que eles te dão é esse. Você não pode rasurar, você não pode riscar ou mostrar qualquer coisa, qualquer forma, ou ter qualquer forma de erro ali dentro da sua prova, certo? E o que é que acontece? Essas provas, elas seguem um padrão. Geralmente são provas que têm muitas questões, certo? Um pouco menos aí do que as do Enem, né? Eu nunca fiz um concurso que tivesse mais do que 70 questões. E se tiver, eu acho que é bem diferente. Mas um pouco menos do que as questões do Enem. Geralmente eles têm umas 70 questões, por aí. Na minha época, eu fazia cerca de 180 questões de vestibular, né? Então, eu acho que não era algo demais assim para poder escrever ou fazer, né? Para responder em si. Mas, voltando ao caso aqui, o que é que acontece? Na prova de concurso você tem inúmeras questões. Você tem esses detalhes da prova que você precisa ficar atento, a questão do gabarito e tudo mais. E isso vai te tirando um pouco da tua concentração. E isso também te deixa ansioso, porque eles colocam examinadores, não, né? Fiscais para poder tomar conta de você. Eles colocam o tempo ali naquele quadro e, gente, como aquela contagem de tempo é terrível, né? Muitas vezes eles colocam o tempo grudado, aí eles vão arrancando aquele tempo dali daquele quadro. Quem foi que nunca ficou nervoso com aquelas pessoas, né? Ou às vezes eles vão arrancando o tempo ali que está ali no quadro, que vem geralmente no adesivo, né? Ou eles vão escrevendo ali o tempo que está faltando. E às vezes a gente encontra aqueles belos fiscais que não te dão noção do tempo que você está passando e só falam que o tempo está acabando quando está faltando pouquíssimo tempo para você fazer a prova, certo? E aí, a gente tem outra coisa também. Geralmente, essas provas de concurso, elas são feitas por uma empresa responsável por elaborar as questões, ok? Só que essa empresa nunca é a mesma do outro ano. Quer dizer, a empresa para a qual você está prestando o concurso, ela não vai utilizar a mesma empresa para elaborar a prova todos os anos. Vai chegar um momento onde ela vai trocar essa empresa. Se não for de um ano para o outro, mas se não for de um ano para o outro, vai ser no período em que ela ficou parada ali, sem fazer nenhum concurso, e ela está retornando agora com outra empresa. E aí o que é que acontece? Isso causa um grande problema aí para quem está fazendo as provas de concurso. Porque muitas vezes você estava acostumado com as questões de uma empresa e de repente vem as questões de outra empresa. É outra lógica, é outra forma deles poderem te avaliar, entendeu? E as questões, elas são basicamente, vamos dizer assim, as mesmas, porém a forma como a questão é elaborada é totalmente diferente, o que faz com que você se perca um pouquinho ali, certo? Mas acho que a coisa mais valiosa que eu aprendi fazendo provas de concurso é a seguinte. Para você fazer uma prova de concurso, você não pode sair apontando para todos os lados e dizendo assim, olha, eu vou fazer concurso para a área de direito. Eu vou fazer concurso para a área de economia. Eu vou fazer para bancário, certo? Você atira para todos os lados tentando passar em algum. E o que eu percebi é que, se você está começando, é interessante você escolher uma área com a qual você tenha afinidade. Afinidade. Por exemplo,
Você pode escolher uma área onde se trabalhe mais com linguagem, por exemplo, a área de direito. Vamos supor que você esteja fazendo aí o concurso do TRE, certo? Ou o concurso de algum desses órgãos que vai exigir que você estude leis. Se você já tem o costume de ler leis, de se inteirar a respeito das leis, aprender a respeito delas quando elas passam no jornal, isso vai ser interessante para você poder aprender aí um pouco mais a respeito delas, né? O concurso ele vai te agregar uma coisa a mais. Mas se você não gosta, aí você tem que procurar uma outra coisa. Se você gosta de cálculos, por exemplo, vá tentar uma carreira no banco, certo? Você vai precisar aprender a respeito de cálculos de matemática financeira, de matemática em geral, para que você possa fazer aquilo. Então, é muito importante que você tenha uma afinidade com alguma área que te pedem para estudar para esse concurso, certo? Outra coisa, você tem que prestar atenção em qual é a empresa que está elaborando aquelas provas. Qual é a empresa? Por exemplo, a gente tem a FCC, a gente tem a Sesgran Rio, a gente tem aí também, eu acho que é a Alphacom, se ela existe ainda, né? Mas era Alpha Concursos, acho que era uma empresa que gerava, aí que elaborava provas. Mas você tem que observar qual é a empresa e você vai colar nessa empresa, certo? Você vai buscar várias questões a respeito das coisas que, assim, várias questões que essa empresa elabora, certo? E você vai buscar questões que tenham a ver com aquela área em que você quer entrar. Então, se você está começando, por exemplo, você vai fazer um concurso para bancário, você vai prestar atenção qual é a empresa que vai estar elaborando a prova e você vai correr atrás de todas as questões referentes a essa questão bancária daí, para você poder responder, certo? Assim, o que é que vai acontecer? Você vai conseguir entender como é que essa empresa avalia. E aí o interessante é você olhar as outras empresas depois também, para você entender como é que as outras elaboram as provas, ok? E deixa eu só ver aqui na minha colinha. Certo. Outra coisa que eu percebi também. As pessoas que passam nas provas de concurso são pessoas que têm qualidades excelentes. Se você for observar a nota de uma pessoa que passa em concurso, por exemplo, a nota da redação dela, é sempre a nota máxima. Elas atenderam a todos os requisitos que a banca estava pedindo. Entendeu? Então, se espelhe nessas pessoas. Quando você estiver respondendo as questões, não se contente em errar. Pegue as questões e responda várias delas e tente sempre acertar essas questões. E agora uma coisa importante. Os teus erros, as coisas que acontecem contigo quando você faz essas provas, as rasuras, a falta de ideia para você fazer uma redação, por exemplo, ou até mesmo a falta de paciência que você teve para fazer aquela prova, a ansiedade que você teve, tudo isso agrega para você também. Isso é uma coisa importante da gente dizer para as pessoas, porque muitas vezes elas vão para as provas preocupadas, ansiosas, se preocupando por que elas não estão conseguindo passar naquela bendita prova, pensando no seu futuro enquanto elas estão fazendo aquela prova, sem ter noção assim se vão passar, se não vão passar, e acabam esquecendo do básico, que é o quê? Responder. Se você errar, eu já falei aqui, as notas, a nossa nota, ela não é representação daquilo que a gente fez enquanto estava estudando. Não é. Se o teu conhecimento não é para a área de conhecimentos bancários, você pode se dar bem lá com legislação. Você pode se dar bem, por exemplo, no concurso da Polícia Militar. Você pode se dar bem, por exemplo, no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Mas você não deve desistir, porque você está errando.
Errar faz parte do processo. E aqui, no podcast Mente de Estudante, você precisa entender uma coisa. Seus erros, eles fazem parte desse processo e você precisa prestar atenção o que é que você está errando e por que você está errando. Isso é extremamente importante para você passar nas suas próximas provas. E se você não estiver entendendo o porquê de você estar errando, passa isso para outra pessoa. Procura uma pessoa que tenha mais habilidade, tenha mais costume de responder esse tipo de prova e passa para ela aquilo que você está pensando, aquilo que está te deixando preocupado com relação a esses erros, ok?